Boa tarde, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Dia 21 de julho, 15 horas e 51 minutos. Mais um dia, mais uma tarde, né? Daqui a pouco nós vamos vencer o dia. Opa, que hora que é? Daqui a pouco a gente termina de vencer o dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja na vida de vocês nessa tarde. Eu sei que eu tô, acho que fazendo live demais, né? Mas é necessário, nós já estamos aí chegando no finalmente de tudo isso e daqui uns dias a gente não vai estar mais junto. Então eu vou aproveitar esses um mês que eu acredito que nós temos aí pela frente, um mês e alguns dias, para fazer o que o Senhor manda, né? Levar a palavra dele, aquecer o coração, para que nós possamos ver a volta de Jesus. Boa tarde, Tenório, Shalom, Viviane. Nós vamos ler hoje João, capítulo 2. Bem interessante aqui. Boa tarde, Aline. Diz assim: é o primeiro milagre de Jesus, tá, gente? É o primeiro milagre de Jesus, então ele vai falar aqui sobre o que acontece nesse milagre. Nós vamos dar alguns detalhes para vocês entenderem por que Jesus alvoroçou tanto, né? João Batista começou alvoroçando, ameaçando o governo dos fariseus, e agora também Jesus começa a vir alvoroçando o regime da época, alvoroçando os religiosos, né? Porque Jesus, ele não era religioso, ele era a vida eterna, ele era... Boa tarde, Chayenne, Flávia. Jesus é o pão da vida, né? Ele não precisa de uma religião. Não, ele é a própria religião, ele é tudo que nós precisamos para seguir, né? Eu não preciso estar enfiado num templo de pedra para eu servir a Jesus, não. Shalom, Márcia. Eu preciso sim estar com a minha mente na palavra, eu preciso sim estar na minha mente naquilo que ele determina para a minha vida. Eu estando fixa nisso, né? Eu estou cumprindo a vontade do Pai, certo? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 2. No terceiro dia, que terceiro dia é esse? Terceiro dia da semana, tá? Terça, tá? Houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Olha só. Ora, não havia mais vinho. Gente, presta atenção. Um casamento que acaba o vinho, imagina o que vai virar isso, né? Terrível. E Maria, pelo que consta, ela era parente desse pessoal. Então ela tinha intimidade na cozinha, né? Tinha intimidade. Então contaram para ela, olha, não tem mais vinho, o vinho acabou. E o povo estava ali. E naquela época, as festas não é como hoje, que é um pedaço de bolo, 3, 4 salgadinhos e um refrigerante. Não, não é isso. Naquele tempo era comida, 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 bebida, 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 bebida. Era 3, 4 dias de bebida, comida e tudo. Entenderam? Eles não paravam. Uma festa levava dias para terminar. Entenderam? E não devia estar nem não estava no início da festa e a bebida já terminou. E avisaram, e a mãe de Jesus ficou sabendo, olha lá. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes, ela entendeu que Jesus ia fazer alguma coisa. Porque é o seguinte, irmãos, Jesus, não se engane, porque Jesus desde criança fazia milagres, entendeu? Jesus desde criança fazia milagres.
Uma coisa interessante da gente observar, ele sempre fez milagres. Então ela sabia que ele podia mudar, ele podia fazer alguma coisa por aquele casamento. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Que interessante, né? Tem gente que diz que nós temos que adorar Maria para que Maria possa interceder para o filho, né? E qual que é o primeiro mandamento de Maria? Você já parou para pensar nisso? Qual é o primeiro mandamento de Maria? Olha, faça tudo o que ele vos disser. Não é faça tudo o que eu vos disser, não. Faça tudo o que ele vos disser. Eu acho que aí quebra, né? Quebra Maria ser santa, né? Maria ser a mãe da Trindade, né? Da igreja lá, da igreja do Chiquinho. Presta atenção. Maria dá uma ordem. A ordem dela é para obedecer o que o filho dela está falando. E a ordem do filho dela, uma das ordens é que não terás imagem de escultura diante de ti. Entenderam? Então, olha as contradições. Então, olha lá. Havia ali 6 talhas de pedra, quer dizer, bacias de pedra. Presta bastante atenção no que eu vou explicar. Para a purificação dos judeus. Que purificação é essa? Que purificação é essa? Presta atenção aqui. Naquele tempo, as festas se estendiam por muitos dias. Então tinha que ter... Quem ia dar uma festa tinha que ser um cara que tinha dinheiro para bancar comida durante dias. Para bancar não era pouca comida, era muita comida. E eles tinham o costume dos romanos, que era comer, 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 ir lá fora, vomitar, pôr o dedo na boca, vomitar tudo, se lavar nessas talhas de purificação e voltar a comer de novo. Era isso que essas talhas de pedra serviam, para eles se limparem a boca do vômito que eles tinham feito, porque eles comiam até vomitar, voltar para a mesa e continuar comendo. Você sabe o que é glutonaria? É isso. Entendeu? Uma das coisas é isso, é aquela come, 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 põe o dedo na boca, vomita e volta a comer de novo. Isso é um dos problemas de glutonaria. Estão entendendo? E Jesus purificou, Jesus vai fazer o milagre aonde? O que ele manda fazer? Preparar. Olha aqui, ó. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo 2 a 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Olha onde Jesus, olha em que lugar que Jesus foi mandar purificar, quer dizer, colocar água. Dá uma olhada nisso. Enchei as talhas de água, e eles as encheram até a borda de água. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom. E quando os convidados já estão embriagados, olha a situação, já estão fora da tabela, tá? Embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Pois é, agora vamos lá, vamos meditar aqui. Vocês acham que esses serventes que viram Jesus fazer esse milagre não contaram para o povo aonde foi que apareceu esse vinho? Vocês acham que esses serventes não esparramaram para todo mundo, a fofoca correndo frouxa? A fofoca correndo que Jesus tinha feito a água virar vinho e ainda por cima aonde os fariseus limpavam as mãos e a boca do vômito da comida anterior.
Você já parou para pensar a indignação dos fariseus sabendo disso? Ali começou a briga. Aliás, a briga já começou com João Batista. Já estavam alertas com João Batista. Agora, então, começou a mexer no calo de quem é hipócrita. Começou a mexer no calo de quem tinha o poder do povo nas mãos. Olha isso. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia. E manifestou as suas glórias, e os seus discípulos creram nele. Quantos serventes ali não creram em Jesus, hein? Que coisa mais linda. Depois disso, desceram a Cafarnaum. Ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali ficaram por alguns dias. Entenderam? Esse é o nosso Deus. Ele confronta. Paz, Jennifer. Ele confronta os poderosos. Ele confronta os poderosos na sua guludice. Ele confronta os poderosos no seu caminho torto. Ele confronta os poderosos no seu poder. Olha agora. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Olha só, Jesus estava em Caná da Galileia, fez um milagre lá. Já mexeu com os fariseus. Foi para Cafarnaum dar uma passeada, foi para Jerusalém na Páscoa. Boa tarde, Bianca. Foi para Jerusalém celebrar a Páscoa. Chega no templo, que é o quartel-general dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Chega nesse quartel-general, no ninho deles, e ali ele encontra o quê? Um comércio. Encontrou os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Mesas de quê? De troca de grana, de dinheiro. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devora. Os discípulos estavam ligados no mundo espiritual, por mais carnais que eles eram. Mas eles entenderam, eles conheciam as escrituras. Eles já estavam percebendo, eles percebiam o poder da fala de Cristo, eles percebiam os milagres que Jesus fazia e eles comparavam a tudo aquilo que eles ouviram a vida inteira dos profetas. E eles começam agora a linkar os acontecimentos com o que os profetas diziam. O zelo por tua casa me devora. Os judeus interpelaram-no, pararam ele e perguntaram: que sinal nos mostras para agires desse jeito? Olha isso. Os caras já estavam ferrados com Jesus, já estavam doidos da vida com Jesus. Porque já tinham tomado vinho na onde eles se limpavam do vômito. Jesus fez lá o milagre lá no covil deles. E agora eles questionam, tirou o comércio deles, porque aquele comércio no templo, eles ganhavam. O sinédrio ganhava. Era tudo ligado. Irmãos, eu participei de uma igreja que cada cantor da igreja, ele tinha um vínculo com a igreja e ele tinha que ter os royalties. Entendeu? Ele tinha... legal, Rúbia. Legal. Rubi Pérola. Seja bem-vinda, minha irmã. Ele tinha royalties, eles ganhavam. E o maior comércio dessa igreja é em cima de música. Muito dinheiro rola. Então, lá fora da igreja, fica aquelas mesinhas cheias de... Ficavam, né? Aquelas mesinhas cheias de CD,
de livros. Quando era final de ano, ficavam as mesinhas cheias de matrícula de escola. Porque eles também têm escola. É o comércio puro, insano. Era o comércio que tinha também no templo de Salomão, que agora era o templo de Herodes, porque Herodes tinha reformado. Os judeus interpelaram-no, então, dizendo: que sinal nos mostra para agires assim? Respondeu Jesus: destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então, né? Esse povo tinha visão de galinha. Ou se não tinha visão de galinha, eles conheciam exatamente o que estava acontecendo, mas eles não queriam perder a boquinha da grana deles. Eles não queriam perder a sensação de serem os donos do povo. Eles não queriam perder tudo aquilo que eles conquistaram. E agora eles vêm atrás de Jesus. 46 anos foram precisos para se construir este santuário. E tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Aquele tempo, irmãos, já não significava mais nada. E já não significa mais nada. Porque Cristo é o nosso santuário. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Ô, irmãos, a gente fica vendo, eu estava vendo, me mandaram aí, não me lembro quem foi a irmã que mandou para mim, um pastor, acho que é um pastor, né? Ele falando desse filme que está tendo da Jezabel aí, né? Vamos colocar assim, porque aquilo é Jezabel mesmo. Então, colocando a Jezabel vestida de missionária, Jezabel vestida de pastora, Jezabel vestida de mais não sei o que, de mais não sei o que, de mais não sei o que. E eles, aliançados com isso tudo, até onde vai? Até onde vai? O chicote de Deus já vai descer. O chicote de Cristo vai descer em cima desse povo. Não vai demorar. Não vai demorar, o comércio está grande. Esse povo está correndo para o abismo. Eles estão correndo para Salmo 2. Esse povo está correndo para o Salmo 2. Eu vou ler o Salmo 2 para vocês verem. Agora aqui, vamos terminar o capítulo. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Irmãos, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus, tá? Não. Nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Nem todos que estão ouvindo a palavra de Deus têm um coração sincero. Muitos, na hora H, vão usar o que ouviram, vão usar a pessoa que ouviram para entregar elas para as autoridades e ganhar pontos. Pontos para poder ter mais dinheiro na sua carteira. Vocês acham que não? Pois você pode acreditar. Muitos que nos ouvem vão usar eu e outros para falar, olha, aquela falava mal do governo, não do governo da besta, aquela lá não aceita isso, não aceita aquilo, ó, em tal lugar assim, 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 e vai ganhar por isso, entenderam? Vai ganhar por isso. Vocês acham que não? Pois vocês vão ver. Quantos pregadores vão ser entregues por homens e mulheres que os escutam, porque pregam a verdade. Sim, vai ter traição na família também. A família vai ver que pode ganhar din-din a mais no seu
no seu QR Code e vai entregar aos seus parentes que não pertencem a esse sistema. Irmãos, quando diz, né, que uns trairão uns aos outros, é isso daí, meus irmãos, presta atenção. Nós já estamos chegando nesse momento. Jesus sabia, ele enxergava o que tinha no coração das pessoas. Boa tarde, Lilian. Ele enxergava o que tinha no coração das pessoas e eles não confiavam nelas. Irmãos, eu sou muito atenta. Eu gosto muito de olhar no olho das pessoas. Gosto muito de olhar nos olhos. Muito, muito. Entenderam? Porque pelo olho você percebe. Eu fico muito esperta com gente que não põe a foto na sua coisinha, no seu feed, né? Sei lá como é que chama isso aí. A gente tem que mostrar a cara, irmãos. A gente tem que mostrar a cara. Por mais perigoso que possa ser. Entendeu? Por mais perigoso que possa ser. Sabe por quê? O olhar é a janela da alma. Pelo olhar você sabe, você identifica quem é e quem não é. Estão entendendo? Eu observo muito o olhar das pessoas. Eu quero ler para vocês Salmo 2. Vamos ver lá Salmo 2, que nós vamos ver o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora? Diz assim: por que as nações se amotinam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se insurgem e unidos os príncipes enfrentam Yahvé e seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos de nós suas algemas. O que habita nos céus ri. Quem? Yahvé, Deus. Ele habita nos céus e ele está rindo desse povo. O Senhor se diverte às custas deles. E depois lhes fala com ira, confundindo-os com seu furor. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, Jesus, minha montanha sagrada. Publicarei o decreto de Yahvé. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede e te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedades. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro a despedaçarás. E agora, reis, sede prudentes. Deixai-vos corrigir, juízes da terra. Servi a Yahvé com temor. Beijai seus pés com tremor, para que não se irrite e pereçais no caminho. E no instante sua cólera inflama. Felizes aqueles que nele se abrigam. Esses homens aqui, ó, por que se amotinam as nações? São aqueles fariseus lá do tempo de Jesus. Os homens de hoje são os mesmos fariseus daquela época. Os senaqueribes que aí estão fazem parte do mesmo farisaísmo. Eles estão planejando coisas contra o povo que é a igreja invisível de Jesus. Eles estão se insurgindo contra o Todo-Poderoso. Os príncipes estão querendo enfrentar a Deus e a seu Filho Jesus. Eles querem arrebentar as algemas. Que algemas são essas? O testamento de Jesus. As leis de Cristo. As leis que cercam a moralidade. As leis que nos fazem caminhar rumo à vida eterna. Sacudamos de nós as suas algemas. Eles querem o que está acontecendo aí. Culto a Jezabel, MK Ultra para o mundo inteiro. Todo mundo vestindo a cor do MK Ultra, cor de rosa. Estão sob efeito de MK Ultra. E alarmante, é alarmante de ver. Eu fico vendo as igrejas enfiadas nisso. As igrejas enfiadas nisso, se vestindo de rosa. Não é uma e nem duas que eu vi aí não, hein? São várias. Até as do Chiquinho estão
de rosa também. É um MK Ultra coletivo. O que virá depois disso é o que eu fico me perguntando. O que virá depois disso? Porque Deus está rindo. Sabe por que Deus está rindo? Porque Ele vai derramar ira. E a ira de Deus ninguém vai poder com ela. E o pior de tudo, aliás, não sei se é pior ou melhor, mas essa ira vai vir para essas pseudo-igrejas que aí estão. Essas pseudo-igrejas que aí estão, a ira vai vir completa sobre elas. Eu só vou te dizer uma coisa, muito séria. Se você ainda está metido nesse povo, se você ainda está metido com essa gente, se você ainda está numa igreja de 4 paredes, é tempo de você cair fora. Porque a ira e a vingança do Todo-Poderoso vai vir. E quem tiver dentro delas vai perecer junto. O que é MK Ultra é M de morte, K Ultra, né? O MK Ultra ele é uma programação mental que são feitas em crianças pequenas. Crianças que são programadas. Vamos dar um exemplo. Britney Spears, Justin Bieber e outras grandes celebridades são todas trabalhadas no MK Ultra. É uma programação terrível. Ela foi feita no final da grande G mundial, a última grande G mundial. E ela subjuga uma criança a tratamentos horríveis, a estupros, a fome, a tortura tenebrosa, porque eles quebram o ego dessa criança. Eles quebram o ego dessa criança. Então ela tem múltiplas personalidades, entendeu? É o tipo de uma hipnose, mas é muito pior que a hipnose. Eles quebram todo tipo de personalidade que essas crianças que ela pode ter pessoal. Eles fazem dela várias personalidades. E eles têm uma pessoa que chama Hunter, se não me engano eu não me lembro agora o nome, mas é uma pessoa que dirige os passos dessa pessoa com MK Ultra, que tem a programação, entenderam? E o que acontece? Quando a pessoa sai da programação, ela começa a lembrar de tudo. A alma fica destruída, é isso mesmo. Ela começa a lembrar de tudo. E quando ela começa a lembrar de tudo, eles pintam a cabeça da pessoa de rosa e levam de novo para ser reprogramada. É um controlador, né? É Hunter que fala, Lucas? Eu não sei, não lembro mais. Mas é um controlador. Tem uma pessoa que controla essa pessoa. Quando vocês verem um artista com o cabelo pintado de rosa, ele está na reprogramação MK Ultra. Já ouviram falar das projeto Monarca? Já ouviram falar disso? O Hunter, né? Então, obrigado, Lucas. Já ouviram falar no projeto Monarca? Então, o projeto Monarca é tirado disso daí, entendeu? Hunter, caçador, né? Pois é. É tirado disso daí, entendeu? As borboletas, né? Aquelas borboletinhas amarelas, a borboleta monarca. Então, eles controlam a mente das pessoas, mas agora, isso, da borboleta, agora pelo celular, pelas telas, pela radioatividade que está aí, até pelo nosso roteador dentro de casa, tem pessoas que são controladas com facilidade. A borboleta monarca, isso mesmo. As pessoas são controladas com facilidade. O que vocês estão vendo aí nada mais é um teste de quantas pessoas eles já conseguiram trabalhar o MK Ultra sem precisar fazer o que eles fazem com as crianças lá atrás, que são as estrelas que a gente aplaude na televisão. Na verdade, são escravos monarcas, são escravos MK Ultra, e nós estamos batendo palminha para eles, coitados. Entenderam, meus irmãos? É tudo isso. Por isso Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Entenderam?
Então presta atenção. Tá na hora de você entender o que é tudo isso, que é esse mundo, e você parar de bater palma para Netflix. Você parar de bater palma para um monte de coisa. Mas, irmã Ruth, a gente assiste a Netflix para entender. Meu irmão, você não precisa entender mais nada, já tá tudo explícito. Digo para você, já tá tudo na cara. Não precisa mais correr atrás disso. Já tá na cara. O anticristo já tá para se revelar. Ele já tá para se levantar. Só falta ele aparecer, porque ele já governa. Ele já governa. Nós só não sabemos quem é ele exatamente, mas ele já está governando aí. Então não tem mais o que fazer. O que você tem que fazer é colocar a tua vida no altar. O que você tem que fazer é beijar aos pés de Cristo, beijar o pé do Filho, para que ele não se irrite com você e não pereça no caminho. E para você não ser vítima da cólera de Deus. E eu te digo, sem pestanejar, se você está dentro de igreja de pedra, eu te aconselho a sair correndo. Sabe por quê? Porque se você estiver lá dizendo amém para eles, a ira de Deus vai vir sobre a tua vida e você vai ser massacrado como eles vão ser. Escuta o que eu tô te falando. Tá no tempo das virgens se declararem. Porque a igreja de Cristo já se declarou. Agora faltam as virgens. Faltam as virgens. Faltam 5 virgens. A igreja de Filadélfia já está declarada. Ela já está lutando. A igreja de Esmirna e Filadélfia estão lutando. Eu tenho medo sozinha com 2 crianças no Rio de Janeiro. Minha irmã, você tá em Manaus? Por que você não fica por aí mesmo? Ali vai ser muito sério. Tá na hora, meu irmão, de nós tomarmos o nosso passo de fé. Presta atenção no que eu tô falando. Tá na hora de você tomar o seu passo de fé. Sair disso tudo. E se entregar nas mãos de Deus e viver uma vida pessoal com o Senhor. E o Senhor vai juntar aqueles 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal ainda. Até de lá. Até de lá. Todas, irmãs, todas estão envolvidas com tudo que você possa imaginar. Todas estão envolvidas com tudo que vocês possam imaginar do pior possível. Todas estão envolvidas. Eu não estou falando, às vezes, de igrejas que não tem vínculo com nada, não tem vínculo com esses ministérios aí. Tem a igreja do pastor Alan Capriles, que é um homem sério, um homem de Deus. Tem o pastor Cardoso também, Carlos Cardoso, um homem de Deus, levantado por Deus, foi arrancado da Assembleia de Deus, porque ele pregava a volta de Jesus. Eu sei que você mora no Rio de Janeiro, Joel, eu sei disso, meu irmão. Mas pensa bem. Preste atenção, meus irmãos. Tem homens de Deus, tem igrejinhas pequenininhas dentro das casas de Deus, mas essas igrejas que estão aí, essas midiáticas, essas igrejas ostensivas, esses impérios que aí estão, o pastor Elvis Guimarães é uma bênção aquele homem, uma bênção. Tem o Israel também de Viamão, que ele tem uma igrejinha que de tanta gente que procura ele alugou lá um canto para o pessoal se reunir. Tem homens de Deus, sim, tem, mas eles não estão nas portentosas, eles não estão nos seminários, eles não estão nesses lugares onde a soaria impera. Não, eles não estão nesses lugares. Carlos Cardoso não foi o que fez bonecos dele e da esposa para vender? Não sei, não vi isso, não conheço, nunca vi isso. Irmã Ruth, tive um sonho e vi uma mulher que parido eu tinha ganho um nenê, só que roupas dela era de repórter, logo vamos ter notícias o noivo chegou, amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos perto da volta de Jesus, não vai demorar muito, não vai. A ira de Deus, ela vai vir com força. Uma irmã pregava a verdade com muita seriedade, estando em obediência a Deus. O que os pastores fizeram, colocaram ela de molho, porque o povo torcia o nariz para a pregação que confrontava. Exatamente. Não é à toa que fui mais com meu esposo, última vez que fomos
de Pinheiros, pastor Paulo Júnior acabou ignorando meu esposo e ele ficou muito decepcionado. Meus irmãos, é tempo de buscar o Senhor dentro de casa. A igreja de Cristo invisível se levanta com força. Entendeu? A igreja invisível de Cristo se levanta com força. Essa igreja não tem paredes. Sabe, Nath Souza, né? Eu não radicalizo, como eu disse, mas eu sei exatamente o que está aí por trás das grandes igrejas, eu sei o que está por trás. A coisa é muito séria. Quem não acredita, começa a investigar, que vocês vão achar coisas que vocês vão ficar com os cabelos em pé. Será que o povo de Deus pode estar nesses lugares? Será? Então, meus irmãos, cuidado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo porque Tu és Rei, soberano sobre céus e terra. O Senhor está levantando uma igreja, a igreja invisível, a igreja que não tem placas, não tem paredes. É uma igreja que se levanta na força e poder da palavra. É uma igreja que se levanta na força e poder do Espírito Santo de Deus. É uma igreja que não está olhando para um lado e nem para o outro, está olhando diretamente para o trono da glória. E eu te peço, Pai, nos ajuda a prosseguir. Nos ajuda a prosseguir, porque os tempos já são chegados e a tua volta está muito próxima. E nós precisamos ter coragem. Nós precisamos, Pai, ter a coragem dos valentes de Davi. Nós precisamos estar diante da tua presença, te buscando. Precisamos estar diante da tua presença, te louvando. Precisamos estar diante da tua presença, sabendo discernir o certo do incerto, o santo do profano, porque muitos estão trazendo o santo misturado com o profano e estão fazendo a confusão no meio do povo. Pai, nos ajuda a entender, a verdade, nos ajuda a ter radar para detectar aonde está a mentira e denunciarmos as mentiras de Satanás. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos ser trombetas diante do teu povo, para que nós possamos, Senhor, ter o poder da palavra diante do teu povo. Não nos deixa, Senhor, vacilar em nenhum momento. Esteja conosco. Seja, Senhor, que nós possamos ser a tua voz, Pai. Que nós possamos ser a tua voz, como Noé foi a tua voz nos dias dele. Noé pregava, e o povo dava risada. É o que está acontecendo hoje. A gente fala da verdade e o povo ri. A gente fala da verdade e nos chamam de exagerados. A gente fala da verdade e nos chamam de fanáticos. Mas não tem problema, Pai. Nós estamos firmes, pregando a verdade. E nós vamos até o fim, pregando a verdade, falando a verdade. Guarda os teus filhos, guarda o teu povo, blinda a mente do teu povo, para que eles possam estar firmes, porque o selo está chegando. Se já não chegou e nós já não estivermos sendo selados, porque as peneiras estão passando e agora as peneiras estão afinando. Existe uma peneira que começou de ontem para hoje, que eu tenho certeza, é a peneira da Jezabel. E existem mais umas 2 peneiras que vão ter, Pai, eu sinto no meu coração, e uma delas é a peneira da fé. Uma dessas peneiras é a peneira da fé. Aquele que não tiver fé, não te agrada. Aquele que não tiver fé, não entra no reino dos céus. Pai, eu te peço, nos ajuda. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém e amém. Irmãos, vou ficando por aqui. Já chegou, irmã Ruth, o selo? Irmã, eu digo uma coisa para você. Eu acredito que o povo já está sendo selado, sim. Eu tenho um irmão que esses dias
numa oração que ele fez, ele citou isso. Ele citou. E aquilo eu fiquei alerta. Eu não digo que seja um selamento total, mas que as peneiras estão passando e cada hora está ficando menos gente, tá. E o Senhor vai selar na testa os seus filhos. Não será uma marca que outros vão vir, mas será uma marca que Jesus, aliás, que Satanás vai enxergar e não vai pôr a mão em nós. Entenderam? Então eu creio sim que existe um selamento final. Existe o selamento normal, que é o selamento com o Espírito Santo, tá? Mas existe um selamento que é para os dias finais. Existe um selamento para os dias finais. E é esse selamento. É a hora em que a última peneira passar. Cada peneira que está passando, todo ano está passando uma peneira. Passou uma peneira com aquele troço no braço. Passou outra peneira com essas eleições. Dividiu mais o povo ainda. E a peneira está passando uma peneira essa semana. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando. Essa semana está passando uma peneira. E muitos já estão sendo reprovados. E vou dizer, essa é a pior peneira. Essa peneira de Jezabel vai reprovar muita gente. Muita gente vai ser reprovada nessa peneira. A próxima vem em breve. Eu acredito que vai ser a peneira da fé. Essa eu creio, na minha visão. Presta atenção, hein? Eu estou falando aquilo que eu sinto. Eu não estou falando, eu não estou batendo martelo em nada, não. Eu estou falando a minha percepção. A minha percepção. A da fé, essa da Jezabel. Essa de Jezabel. E a da fé vai ficar muito pouco. Entendeu? Essa da Jezabel aqui vai ser assim um estrago. Vai dividir, já dividiu a água, já dividiu tudo. Essa daí, e as igrejas estão caindo de patinho. Eu vi aí um pastor que eu fiquei aterrorizada. Amém, Aline, amém. Seja bem-vinda, minha irmã. Mas é isso aí, meus irmãos, vamos ficar firme. Você quer ser aprovado para o reino dos céus? Mantenha-se firme na palavra. Mantenha a tua vida de acordo com o que Jesus quer. Põe tua vida no altar. Entrega a tua vida ao Senhor. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Olha para o autor e consumador da fé. Ele é o nosso alvo. Entendeu? Não se ajoelhe mediante Jezabel. Não se ajoelha mediante Jezabel. Porque o mundo está de 4 para Jezabel. Gente, eu estou apavorada de ver. O mundo está de 4 para Jezabel. Desculpa a expressão. Desculpa a expressão, mas a expressão é essa. Vocês vão ver o que vai acontecer daqui para frente, gente. Se preparem. Amarra o cinto, segura firme, agarra no vestido de Jesus e não solta. Porque o que está vindo aí não é de brincar. Não é de brincar. O 4º selo foi aberto dia 17. 17 e 18. Quer dizer, vem coisa muito grossa. E essa Jezabel vem para engrossar o couro. Sabe de que couro que ela vai engrossar? Da ira de Deus sobre os homens. Juízo de Deus sobre as nações. Eles estão endossando a ira de Deus sobre as nações. Entendeu? Então fiquem firmes com Jesus. Não é tempo de brincar. Você quer ir para o céu? Então, meu irmão, é hora de você focar na palavra. Se te chamarem de fanático, como me chamaram hoje, né? Você é fanática. Você não quer você não quer que as pessoas sejam alegres. Eu falei, Eu falei, a minha alegria é diferente. A minha alegria é a alegria do Senhor. Eu não quero a alegria do mundo. Não. Eu não quero a alegria do mundo. Eu não sei se vocês viram nos meus stories contando sobre uma moça que foi torturada durante muitos dias
Olhem lá dos meus stories para vocês verem. Uma moça, uma menina, ela deixou o mundo por amor a Cristo. Ela sofreu torturas e mais torturas, e ela não morria, não morria. E todos os que estavam presos com ela, uma francesa, hein? Todos os que estavam presos com ela foram mortos. E eles eram mortos, sabe por quê? Ela sendo torturada daquele jeito e viva, toda esculhambada. Eles viam nela, sabe o quê? Um exemplo para poderem morrer por amor a Cristo. E ela morreu no chifre de um touro. Leia lá. Vai lá nos meus vícios e leia. Não deixa de ler. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Irmãos, fiquem com Jesus. Que Deus abençoe a todos. À noite, lá pelas 8h30, 9h, tá? Acho que 8h30 eu venho para a gente ler o livro de Enoque, a gente continuar o livro de Enoque, tá bom? Nosso estudo do livro de Enoque, tá? Fiquem na graça do Pai. Que o Senhor abençoe a todos. Um ótimo final de tarde na presença do Senhor para todos, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.